Boa tarde. Hoje é segunda-feira, 3 de maio, e o Senado Notícias está no ar. A comissão temporária destinada a acompanhar as ações de combate à pandemia da Covid-19 ouviu hoje o secretário estadual de Fazenda, Valderi Rodrigues Júnior. A audiência discutiu a situação fiscal e a execução orçamentária e financeira das medidas relacionadas à pandemia. Valderi Rodrigues Júnior explicou que a perspectiva do Ministério da Fazenda é manter o foco na responsabilidade fiscal e orçamentária, mesmo em tempos de pandemia. Temos que cuidar desse ponto para não desarranjar as contas públicas e seguirmos com a capacidade de atendimento à população, com a capacidade de prontamente dar as respostas, não só em tempos de normalidade, em tempos de não pandemia, como também e, sobretudo, em tempos de pandemia. O secretário demonstrou que a crise que o país atravessa desde 2014 se agravou com a pandemia. O endividamento, que vinha sendo contido, permanece um grande desafio. Essa redução no endividamento não ocorria há 6 anos. Nós estávamos com a sequência de 5, 6 anos com endividamento crescente. Reduzimos em 1% do PIB e aí veio a pandemia, tivemos que nos endividar, subiu para 88,8% em 2020, esse é o resultado, e agora nós estamos em um patamar mais elevado de endividamento. Segundo o secretário, a redução do endividamento virá com políticas como desestatização de empresas, reformas estruturais e outras medidas. Ele destacou a transparência com que os recursos têm sido administrados e repassados a estados e municípios pela União, o que até rendeu prêmio ao governo federal. Tema de premiação, aqui está o prêmio do Tesouro Nacional de 2020, o monitoramento dos gastos da União no combate à Covid foi premiado exatamente pela sua capacidade de trazer prontamente, de maneira 100% transparente, esses gastos. A CPI da pandemia ouve amanhã os ex-ministros da Saúde Luiz Henrique Mandetta e Nelson Tais. Eles vão explicar as divergências que tiveram com o presidente Jair Bolsonaro sobre o uso da cloroquina e outros medicamentos do chamado tratamento precoce. A reunião está marcada para as 10 horas da manhã. Henrique Mandetta foi o primeiro-ministro da Saúde do governo Bolsonaro e foi quem conduziu as primeiras ações de enfrentamento da crise de saúde provocada pelo coronavírus. Médico, Mandetta alinhou o combate à pandemia com a ciência e com as orientações da Organização Mundial de Saúde. Defensor do isolamento social e crítico do tratamento precoce com medicamentos sem eficácia comprovada, como a cloroquina, acabou se desentendendo com o presidente Bolsonaro. Mandetta foi demitido no dia 16 de abril do ano passado, quando o país somava pouco mais de 30 mil casos de coronavírus e menos de 2 mil mortes pela doença. E o ministro tinha um índice de aprovação de 76%. Na coletiva em que se despediu da equipe, Mandetta foi aplaudido de pé e reforçou a defesa da ciência. Nada tem significado que não seja uma defesa intransigente da vida, uma defesa intransigente do SUS e uma defesa intransigente da ciência. Fiquem nos 3 pilares, que desses pilares vocês conquistarão tudo, porque esses pilares alimentam a verdade. A ciência é a luz, é o iluminismo. É através dela que nós vamos sair. Apostem todas as suas energias através da ciência. Não tenham uma visão única. Não pensem dentro da caixinha. O oncologista Nelson Tais, que também será ouvido nesta terça-feira pela CPI, substituiu Henrique Mandetta na gestão da pandemia. No discurso de posse, falou do foco nas pessoas e na parceria com estados e municípios para conter o coronavírus. Mas Nelson Tais pediu demissão com apenas 29 dias no cargo. Ele saiu no dia 15 de maio. A vida é feita de escolhas e eu hoje escolhi sair.
O motivo principal teria sido a divergência em torno da ampliação do protocolo de uso da cloroquina. Na época, estudos publicados em revistas científicas já indicavam que o medicamento não mostrava redução de internações e mortes e apontavam riscos cardíacos. Em audiência pública no Senado, o ministro já tinha dito que a cloroquina era uma incerteza. E na quarta-feira, a CPI da pandemia vai ouvir o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Desde que começou a pandemia de Covid-19, Eduardo Pazuello foi o ministro da Saúde que mais tempo ficou à frente da pasta. Foram 4 meses como ministro interino, mais 6 meses como ministro empossado. A convocação para ele falar à CPI da pandemia atendeu a 4 requerimentos. O primeiro do senador Eduardo Girão, depois outros 3 que foram anexados como correlatos, de Randolfo Rodrigues, de Alessandro Vieira e de Renan Calheiros. Os requerimentos registram que quando Pazuello assumiu o ministério, o Brasil estava com 15 mil mortes por Covid-19. Quando ele saiu, o número tinha passado para quase 299 mil mortos, pela primeira vez contabilizando mais de 3 mil mortes num único dia. A vacina vai começar no dia D, na hora H. No dia D, na hora H, no Brasil. O general do Exército, apresentado como especialista em logística, chegou ao cargo depois de que os 2 médicos que o antecederam saíram por discordarem do presidente Jair Bolsonaro em pontos como a utilização de cloroquina e a crítica ao isolamento social como medida de prevenção. O general explicou sua obediência em outubro, um dia depois de ser desautorizado pelo presidente por ter anunciado que o Ministério da Saúde estava negociando a compra de 46 milhões de doses de vacina contra o coronavírus. Senhores, é simples assim. Um manda e o outro obedece. Os requerimentos de convocação do ex-ministro registram ainda que, no fim de janeiro, o Supremo Tribunal Federal passou a investigar Pazuello pela crise sanitária em Manaus, onde internados com Covid-19 morreram asfixiados por falta de cilindros de oxigênio, enquanto o Ministério da Saúde distribuía 120 mil comprimidos de hidroxicloroquina na cidade. Além da promoção de tratamentos ineficazes, os senadores que propuseram a convocação citam atraso e omissão para a compra de vacinas. Para que essa ansiedade, essa angústia? Nós somos a referência na América Latina. Os cortes orçamentários devido à pandemia inviabilizaram a execução do censo demográfico, mas um ministro do Supremo Tribunal Federal decidiu que o governo é obrigado a fazer a pesquisa. Esse é o assunto de hoje da coluna de Economia, com a jornalista Antônia Márcia Vale. Ao obrigar o governo a realizar o censo demográfico este ano, o ministro Marco Aurélio Mello argumentou que a pesquisa é uma obrigação constitucional do governo federal, fundamental para o bom funcionamento do país. Os dados do censo devem ser utilizados pelos gestores públicos para planejar ações como construção de escolas, postos de saúde, realização de campanhas de vacinação, distribuição de água e esgotos, para falar só de questões fundamentais. Esses dados definem também o repasse de recursos da União para estados e municípios, os valores do Bolsa Família e auxílio emergencial. Quando saiu o primeiro auxílio, em março de 2020, o ministro Paulo Guedes disse que o governo encontrou milhões de brasileiros pobres invisíveis. E eles eram invisíveis exatamente porque surgiram depois do último censo, realizado em 2010. O censo serve exatamente para que não existam cidadãos invisíveis. Não é por outro motivo que quase todos os países do mundo fazem um recenseamento da população e das condições de vida a cada 10 anos. A pandemia da Covid-19 foi a primeira responsável pelo adiamento do censo, previsto para acontecer em 2020. Mas a falta de uma nova data é responsabilidade do governo federal.
Ano passado, ao enviar ao Ministério da Economia sua estimativa de recursos, a direção do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, estimou um custo de 3 bilhões e 400 milhões de reais para o programa. De saída, o Ministério cortou mais de 30%, reduzindo para 2 bilhões. Em meio ao reforço da pandemia, o relator do orçamento, senador Márcio Bittar, e a equipe do ministro Paulo Guedes acordaram um corte de mais de 95% dos recursos previstos. E os 2 bilhões foram reduzidos a 75 milhões, inviabilizando o trabalho. Quando o presidente Bolsonaro sancionou a lei, os 75 milhões tinham sido reduzidos a 50 milhões, enterrando de vez a possibilidade de fazer o censo este ano. Nesta sexta-feira, o plenário do STF deve começar a analisar a decisão do ministro Marco Aurélio e pode manter ou modificar. Se o plenário do STF decidir que o censo tem mesmo de ser feito este ano, o governo terá de cortar recursos em outras áreas para entregar ao IBGE ou enviar ao Congresso um projeto de lei solicitando crédito suplementar para a realização do censo. O presidente do IBGE afirmou na sexta-feira que, se tiver dinheiro, o censo pode ser feito depois de agosto. O concurso para a contratação dos recenseadores, previsto para acontecer em abril, segue suspenso. Hoje é comemorado o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. No Senado, vários projetos estabelecem mudanças na lei penal com o objetivo de dar mais segurança ao trabalho dos jornalistas. Violações à liberdade de imprensa no país têm crescido nos últimos anos, incluindo atos de violência registrados contra jornalistas no exercício da profissão. A ABI acredita que a preservação da vida dos comunicadores é prioritária. Por isso, são necessárias medidas preventivas, efetivas, que impeçam as agressões, chantagens e assassinatos. Para dar mais segurança a esses profissionais, vários senadores apresentaram propostas com o objetivo de endurecer as penas para quem cometer crimes contra jornalistas em razão da sua atividade profissional. Um dos projetos altera o Código Penal e cria um agravante com o aumento da pena para o crime contra profissionais da imprensa. Uma outra proposta também altera o Código Penal e pode aumentar de 1 a 2 terços a pena para quem cometer crimes de lesão corporal contra os profissionais da imprensa. Há um projeto que inclui assassinato de jornalistas na lista de crimes hediondos. E, por fim, uma proposta que obriga as empresas de comunicação a contratarem seguro de vida para os profissionais da imprensa que trabalham em reportagens externas. São propostas importantes que visam assegurar o exercício da profissão e coibir qualquer tipo de ação ofensiva e violenta contra o profissional da imprensa. O Congresso Nacional precisa deliberar sobre essas matérias. Recentemente, o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, recebeu um conjunto de entidades para tratar justamente da liberdade de imprensa no Brasil. E ele se comprometeu a não colocar em votação no Senado, sem o devido debate público, nenhum projeto de lei que esteja relacionado à liberdade de imprensa. A violência contra o jornalista, ele é uma violência contra a democracia, é a tentativa de se calar as opiniões e as diferenças, e nós não podemos admitir. Nosso projeto de lei, ele prevê o aumento da punição para quem comete crime contra jornalistas. Nós precisamos melhorar as leis, precisamos tornar o trabalho dos jornalistas mais seguro. Eu entendo que os projetos que tramitam no Senado, que propõem uma rediscussão sobre penas, sobre como darmos mais garantias à liberdade de imprensa, são importantes, são respostas que o Parlamento precisa apresentar à sociedade para o bem e, naturalmente, para o fortalecimento da nossa democracia. Foi sepultado no sábado o servidor Pedro Ricardo Araújo Carvalho, ex-diretor da Polícia Legislativa do Senado. Ele foi vítima de complicações causadas pela Covid-19.
Pedro Ricardo Araújo de Carvalho foi diretor da Polícia Legislativa do Senado por quase 14 anos, de março de 2005 a janeiro de 2019. Em nota oficial, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, lamentou o falecimento do servidor, ocorrido na noite da última sexta-feira. O sepultamento foi em Brasília. Pedro Carvalho tinha 56 anos. Os colegas de trabalho prestaram uma última homenagem ao policial. Um dia triste para o Senado Federal, principalmente para a Secretaria de Polícia. Um grande amigo, companheiro e excelente profissional nos deixou, que é o Pedro Ricardo, Pedrão. Então deixo aqui meu grande abraço a ele, meu agradecimento especial. Eu principalmente que trabalhei ao lado dele antes de sucedê-lo na diretoria, onde ele me deu muita oportunidade para que eu pudesse desenvolver meu trabalho, pudesse aprender muito com ele. Sempre foi uma pessoa digna, honesta e batalhadora. O legado do Pedro é o legado da Polícia do Senado, é o legado do Senado, e ele fica para sempre com a dedicação dele, com a forma com que ele trabalhou conosco. É um dia triste, mas é também um dia de reconhecimento desse colega tão especial que ganhou muitas batalhas, mas que hoje foi chamado para ficar mais perto do Senhor e fisicamente, infelizmente, mais longe de nós. Pedro Ricardo Carvalho foi o segundo funcionário no Senado a morrer por causa da pandemia e o primeiro servidor. Além dele, faleceu o cinegrafista Carlos Alberto Pereira, que trabalhava para a TV Senado. Também perderam a vida, devido à Covid, os senadores Harold de Oliveira, José Maranhão e Major Olímpio. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.